Oi, galera! Meu nome é Cíntia. Obrigada por estarem me assistindo. E no vídeo de hoje eu vou gravar sobre o meu relato pós-parto, ou o que, como chamamos aqui, o meu resguardo, tá bom? Então assista o vídeo até o final e venha conferir. Então, gente, eu vou falar para vocês um pouco do meu pós-parto ou do meu resguardo, do meu puerpério, né? Primeiro, essa é uma fase que a mulher ela está sensível, né? Os hormônios estão a mil. É a fase que a mulher precisa realmente estar resguardada para o corpo voltar ao normal, para os órgãos voltar para o lugar. A mulher está, os sentimentos estão a mil, né? É uma fase complicada a mulher, né? Mas eu vou falar um pouco sobre o meu, né, de como foi. Eu, graças a Deus, eu tive uma grande rede de apoio, né, para me ajudar nesse resguardo, nesse pós-parto, puerpério. O te aprontando. Eu tive essa grande rede de apoio e tive muita ajuda. Eu tive a minha mãe, a minha irmã, minha sogra, meu esposo, minhas primas, minha cunhada, toda uma rede de apoio aí, me apoiando, me ajudando. Eu tive uma prima que se dispôs a vir dormir com a gente no primeiro mês, um dia sim, um dia não, para que o meu marido pudesse descansar uma noite, ela me ajudando na outra noite. E aí ela não vinha, ia descansar e ele ficava me ajudando na outra noite, né? Eu tive outra prima que também, graças a Deus, se dispôs a cuidar da limpeza das minhas roupas, das roupas da bebê, em estar lavando, arrumando a casa e tudo. Minha mãe, minha sogra cuidaram da minha alimentação. Tive primas que vinham ficar comigo porque o meu marido precisava trabalhar e eu não ficava sozinha. Tive a minha cunhada que me dava orientações também de como cuidar da bebê, porque ela já tinha tido. Tive uma pessoa que me ajudou a banhar a bebê porque eu não sabia, então ela vinha banhar a bebê. Então, essa parte da rede de apoio, graças a Deus, eu fui privilegiada. Tive muita gente me ajudando, entendeu? Tinha minha amiga que era enfermeira, que quando eu precisava dela, só mandava mensagem. Outra amiga que era fisioterapeuta, quando precisava, só mandava mensagem. Então, graças a Deus, nessa parte da rede de apoio, eu fui privilegiada e fui abençoada, né? E quais foram, agora eu vou falar um pouco quais foram as dificuldades que eu tive no puerpério, no meu pós-parto, nesse período de resguardo. A primeira dificuldade foi a amamentação, como eu falei no vídeo anterior, no vídeo do relato de parto, que vai estar aqui no canal, e vá lá, assista também. Eu tive essa dificuldade na amamentação. Então, a primeira dificuldade foi na amamentação, que primeiro que eu não tive leite, né? Eu tive que tomar um remédio para o leite descer, tive que ficar estimulando com a bombinha para o leite descer, né? Ruth não pegou o peito de primeira, passou uns 2 dias sem mamar, eu tentando que ela pegasse o bico do peito, ela não pegava. Tive que usar o bico de silicone pra ela conseguir botar o peito na boca, pra conseguir fazer a sucção. Quando ela conseguiu,
que ela estava mamando, o meu peito feriu, saiu muito sangue, e eu tinha que continuar amamentando, porque era a única forma que ela tinha de se alimentar. Então, a amamentação, para mim, teve bastante dificuldade. Foi muito difícil nesse período do puerpério, porque foi bem no início, né? Ela não pegou, teve toda essa dificuldade, então foi bem difícil a amamentação. Uma outra dificuldade também que eu tive foi pela questão que eu fiquei muito inchada, como eu falei para vocês no vídeo anterior do relato de parto. E aí, esse inchaço, ele continuou, né? Passei ainda alguns dias para desinchar. Como eu disse que tinha uma amiga fisioterapeuta, ela veio e fez, né, uma massagem nas minhas pernas. Foi onde desinchou mais. E aí, depois meu marido continuou fazendo uma massagem em casa também. E aí, aos poucos, eu ia caminhando também, porque eu tinha medo de levantar da cama, da minha cirurgia abrir, eu tinha medo, né? Eu ficava mais tempo deitada ou sentada. Mas aí, depois, aos pouquinhos, eu fui caminhando dentro de casa para o sangue circular também e o inchaço diminuir, né? Foi essa também uma das dificuldades que eu tive no meu resguardo, né? Porque o inchaço, ele demorou para voltar ao normal, né? A questão do banho também foi difícil. Fazer as necessidades também. Eu tinha muito medo de sentar no vaso, eu não conseguia. Então, eu passei alguns dias sem conseguir fazer as necessidades. Mas depois, aos poucos, foi voltando ao normal. Eu fui encontrando um jeito, né? E aí foi dando certo. A outra dificuldade foi a privação de sono. Era muito difícil, porque eu precisava ficar acordada com ela quando ela acordava, para amamentar ela, ficar cuidando dela, né? Porque ela só calava comigo, né? No peito. Então, eu tinha que ficar acordada. E eu acabava que já acordava cansada, exausta, por essa perda de sono. E tinha que ficar cuidando dela o dia inteiro. Porque ela chorava muito e só calava ou dormindo ou mamando. Ela chorava 24 horas. Então, foi muito exaustivo, né? Muito exaustivo, mas também muito gratificante, né? Porque a gente ama, a gente faz tudo por amor, mas a gente acaba se estressando, ficando irritada, fica mais sensível, porque eu tive muito essa questão da acessibilidade, assim, porque eu chorava muito, às vezes, sem ninguém ver. Era ela chorando e eu chorava, me sentindo incapaz de cuidar dela. Então, eu também tive essa dificuldade, né? Eu chorava muito, muito, muito mesmo. Eu chorava porque eu não conseguia. Eu pensava, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Eu tinha medo de ficar sozinha em casa com ela. Eu não ficava sozinha em casa, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ela e eu não conseguir ajudar ela, né? Então eu tinha esse medo de alguma coisa acontecer. Eu não ficava sozinha em casa. De dia tinha a minha prima, né? Como eu falei pra vocês, que me ajudava nos afazeres de casa. Ela chegava 8 horas, ficava até meio-dia. Nesse período meu marido estava trabalhando. Mas aí quando ela ia embora, eu não ficava só. Ele precisava ficar comigo. Então ele vinha, ficava com o bebê, eu ia dormir, descansar um pouco, para quando fosse a noite eu já estivesse bem descansada para passar a madrugada acordada, né? E aí quando ele precisava sair, ficava outra pessoa comigo, porque como eu disse, eu não ficava em casa sozinha. Não ficava, eu tinha muito medo de ficar em casa sozinha. Eu me sentia incapaz de cuidar dela. Eu sentia muito medo de ficar em casa aqui, dela se engasgar e eu não conseguir dar conta, de não saber o que fazer, né? Teve uma vez, inclusive, que ela, como ela teve refluxo, ela botou pra fora e foi uma quantidade muito grande que meu marido vinha chegando nesse momento e aí eu tava tratando ela, eu me apavorei. Ainda bem que ele chegou, porque eu só conseguia chorar. Aí ele pegou ela, né? Graças a Deus não teve nada demais, mas eu tinha muito medo de coisas como essa acontecer e eu não sabia o que fazer. E aí eu não ficava sozinha em casa, de forma alguma. Sem falar que eu ficava triste, eu ficava pensando, meu Deus, mas é um momento para mim estar feliz. E eu estava feliz, mas eu estava passando por
alguma coisa dentro de mim que eu não conseguia explicar, onde eu chorava, eu me sentia triste, por não dar conta, por não saber o que fazer, ou por estar me sentindo daquela forma. Eu me sentia triste porque eu estava me sentindo daquela forma, né? E aí eu não sabia o que era, né? Não sabia o que era. E aí, teve um dia que o meu esposo, ele precisou sair para vender, né, umas coisas, teve um acidente, ele acabou precisando fazer uma cirurgia no joelho, e aí veio aquele medo, apavorante de ficar sozinha, dele ter que ir pro hospital, e ele foi, e o medo dele pegar Covid, passava mil coisas por minha cabeça, mil coisas. E aí, como eu fui pra cidade vizinha, onde eu fazia cirurgia aguardando pelo SUS, aí eu disse, eu não vou ficar em casa só, vou parar a minha irmã. Aí eu fui pra casa dela, né? E aí acabou que ele passou 3 dias no hospital e não conseguiu fazer a cirurgia. Aí a família dele decidiu que era melhor fazer pagando mesmo, aí decidiram pagar a cirurgia. E aí eu fiquei na casa da minha irmã. Quando foi no domingo, que no sábado, a agente de saúde manda mensagem dizendo que ela tinha vacina. Então no domingo eu pedi pro meu irmão me pegar, né? Aí meu irmão foi me buscar na casa da minha irmã, em outra cidade, meu amor, em outra cidade. Aí tudo bem, na terça-feira ela tinha vacina. Sendo que eu cheguei na casa da minha irmã, tudo bem, quando foi à noite, isso quando eu fui pra casa dela, né? Quando foi à noite, eu estava com febre, depois fiquei gripada, tossindo, mas sempre usando máscara, porque eu tinha medo dela, né? Sempre usando máscara e tudo. E aí, quando foi na quarta, eu vim embora no domingo, né? E eu já estava melhor da gripe e tudo, que eu cheguei na casa dela normal, aí gripei, né? Tipo assim, foi chegando e dando febre, gripando e tudo. Aí eu já fiquei assim, né? Mas eu, tipo, não perdi o paladar em nada. Mas aí quando foi na quarta-feira que eu cheguei no domingo, aí na terça minha filha teve vacina e na quarta-feira minha irmã veio dizendo que tinha testado positivo para Covid. Aí eu me desesperei. Eu, meu Deus do céu. Eu fiquei com medo de acontecer algo com a minha irmã, né? E nesse mesmo dia eu tava sentindo uma dor no corpo, muito grande, dor no corpo. Eu disse, meu Deus, eu não consigo nem segurar, eu tinha dor no corpo. Aí também eu lembro que eu tomei umas gotas de paracetamol. O tia falando aqui. Daqui, mãezinha, dá? Tomei umas gotas de paracetamol. Aí melhorei. Aí quando ela chegou a anestesia, ela ligou pra minha mãe, dizendo que tinha testado positivo pra Covid. Aí eu me desesperei. Ela chorar, meu Deus do céu. Aí fui fazer o teste. O meu teste deu negativo. E aí quando foi ela testou na quarta, quando foi na quinta-feira, meu pai testou positivo também pra Covid. E eu lembro que eu tava saindo, tinha ido no postinho com Ruth, porque ela tava com otite, né? Problema no ouvido. Aí eu levei ela lá no posto, o médico veio, passou um remédio. Quando eu ia sair do posto, a enfermeira disse, não, Cintia, não desce por aqui não, desce por aqui, não, pra você não passar pela área da Covid. Aí eu passei. Aí eu ia descendo, aí o pai me disse que tinha acabado, ele tava lá na área da Covid, e a gente passa por frente, mas fica longe, né? Aí ele foi e falou assim, que acabou de testar positivo pra Covid. Aí eu paralisei, fiquei em choque, chorava. Foi um período arrasador. Eu lembro que foi em agosto de 2020 isso aconteceu. Em agosto de 2020, no final de agosto de 2020. E depois de tudo isso, né, passou, aí ele já estava isolado, meu pai foi isolado, e meu pai era da área de risco, né, porque tem diabetes, e minha irmã ficou isolada, e a gente ficava se comunicando pelo WhatsApp, mas eu sempre preocupada, sempre chorando. Eu tinha feito o teste, mas como eu tinha gripado naquele momento que eu fui pra casa dela, que eu só imaginando, foi eu que passei Covid pra ela. Só pode ter sido eu que passei Covid pra ela. E eu ficava pensando assim, né? E hoje, né, já tá com mais de um ano isso que aconteceu, e eu tenho certeza que foi eu realmente que passei Covid pra ela, mas que graças a Deus ela ficou bem, meu pai também, estão bem, graças a Deus, não foi nada grave. Mas aí, voltando, nesse mesmo período que eles tiveram Covid, a minha avó adoeceu também, a minha mãe teve que ir pro hospital com ela, enfim, a nossa família ficou, assim, totalmente desestabilizada. Meu esposo estava
cirurgiado, estava no hospital, já não estava mais no hospital público, já estava no hospital particular, porque ele fazia a cirurgia, né, pagando. Mas foi um período muito turbulento, nesse mês de agosto, né. A minha bebê já estava com 2 meses, já 1 mês e alguns dias, e aí acabou completando 2 meses, né. Então já estava com 2 meses. E teve um momento que eu tive que ficar sozinha, só eu e ela em casa, porque eu acabei ficando isolada, porque eu tive contato tanto com meu pai quanto com minha irmã. Então eu acabei tendo que ficar isolada. Minha mãe trazia comida no portão, eu pegava, né? E aquele medo que eu tinha, aquela sensação de me sentir incapaz, eu tive que deixar de lado e cuidar da minha bebê, né? Então hoje também eu entendo que a gente precisa passar por situações, né, que só depois a gente vai entender o porquê, né? Porque a gente tem que passar por aquelas situações. Porque eu perdi o medo, eu tive que cuidar dela. Só era eu e ela, então eu tive que cuidar. E também, né, eu tinha aquele medo do meu esposo ganhar no Covid, porque ele tem problemas respiratórios e tudo. E aí, hoje eu entendo que ele precisou também passar por aquilo, para se afastar da gente, porque quem sabe se ele não tivesse acontecido aquilo com ele, ele tivesse com a gente, tivesse pegado Covid, tivesse sido grave, né? Então, Deus sabe de todas as coisas, e hoje a gente compreende o porquê de cada situação, né? Mas o puerpério para mim foi um momento difícil, sem falar que tinha que cuidar de Ruth chorava muito, e era desesperador aquele choro dela. Eu ficava desesperada, eu começava a chorar também, não sabia o porquê. E todas essas situações também acontecendo. Mas, no final, né, tudo tem um propósito, tudo a gente vai saber o porquê depois e Deus cuida de tudo, né? Então, esse foi o meu pós-parto, foi esse o meu puerpério. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sininho de notificação, compartilhar e comenta aí como foi o seu puerpério, se você passou por alguma situação, como foi, se foi tranquilo, se você teve rede de apoio. E voltando a falar aqui da rede de apoio, né? Peça ajuda, não deixe de pedir ajuda por, eu estou incomodando, não. É um período que a gente está sensível, que nós precisamos de ajuda. Então, peça ajuda. Essa é a dica do vídeo de hoje. Pedir ajuda e não deixar de pedir. Mesmo que você sinta vergonha, não deixar vergonha de lado, peça ajuda, tá bom? Então, beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.